No texto que nós lemos, em Mateus capítulo 26, versículo 17 ao versículo 30, nós vemos aqui que Jesus e os seus discípulos, eles celebraram a Páscoa e logo instituíram a primeira Santa Ceia. Quando ele diz no primeiro dia, que é o domingo, olha para você ver, o primeiro dia que foi celebrado a Santa Ceia. O primeiro dia é que Jesus ressuscitou. É por isso que nós celebramos no domingo a Santa Ceia. No primeiro dia da festa dos pães ázimos, que era o pão sem fermento, simbolizando a pureza da vida de Jesus. E ali seus discípulos chegaram perante Jesus e perguntaram para ele aonde era que era para ser feitos os preparativos da Páscoa. Fizeram uma pergunta para ele. E ele disse: olha, ide à cidade, e lá terá um certo homem, e diz ele: o mestre diz, o meu tempo está próximo, e a tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Talvez você pense que isso aqui foi combinado, mas não foi combinado isso aqui. Porque se fosse combinado, Jesus tinha dito quem era essa pessoa, onde essa pessoa morava, dizia o endereço. Mas não, isso aqui foi profetizado. Ide à cidade a um certo homem. Ele não disse o nome do homem. E lá você vai dizer o mestre, que é Jesus: o meu tempo está próximo. Próximo de quê? Próximo do sofrimento dele, dos últimos dias dele na face da terra. Próximo à sua morte, à sua ressurreição. E diz: olha para ele que na casa dele é que será celebrado a Páscoa e logo em seguida a Santa Ceia. Quão feliz aquele homem ficou, irmão. Receber a visita de Jesus, receber o colégio apostólico de Jesus, para celebrar ali tanto a Páscoa como a Santa Ceia. Se fosse eu e você, nós ficaríamos felizes. A nossa família também ficaria feliz. Uma presença tão ilustre, tão grandiosa, tão gloriosa de Jesus e os seus apóstolos. E os discípulos, obedientemente, eles foram e fizeram como Jesus ordenara. Fizeram os preparativos da Páscoa. E chegada a tarde, irmãos, quando você ouvir a palavra ceia na cultura judaica, você vai remeter-se à cultura judaica. No final da tarde, se lembra desse detalhe, nós sabemos que o horário judeu é diferente do nosso, o calendário judaico é diferente do nosso. Por exemplo, lá para eles não é 24 horas, igual o nosso tempo. Lá para eles é só 12 horas. Então, às 18 horas findava-se o dia. Então, chegada a tarde, aí você vai lembrar, assentou-se à mesa com os 12. Então, a ceia e a Páscoa era um jantar dentro da cultura judaica. Sempre se lembre disso. Para você ver que tem toda uma organização humana para fazer a celebração. A Páscoa, ela
simbolizava o que Jesus fez, o que Deus fez, tirando o povo de Israel de 430 anos do sofrimento do cativeiro egípcio. Já a Santa Ceia aí remete para a igreja, aí já fala do sofrimento, da morte e também da ressurreição de Jesus. Então essa é a diferença de um com o outro. E eles estavam todos ali na expectativa. Quando eles estavam na mesa, não vá pensar que a instituição da Santa Ceia é aquele quadro que você vê, de Jesus no centro com os seus 12 apóstolos. Não era daquele jeito a cultura judaica. Ali não tem nada a ver com cultura judaica. Ali foi o pessoal romano que fez aquela instituição. Aqui eles ficavam, era dessa forma, era como em forma de um U, e eles ficavam assim, ó. Só botava aqui tipo um colchão aqui, um travesseiro, e eles ficavam nessa posição. Não tem nada a ver com aquela posição daquele quadro que a gente vê, a instituição da ceia. Aquilo ali é uma coisa romanizada dos romanos, não tem nada a ver, do Ocidente. E ali, quando eles estavam reunidos e unidos no mesmo lugar, quando eles começaram a comer, Jesus disse: um dentre vós há de me trair. Irmãos, isso aqui era uma profecia que havia sido profetizado no Salmo de número 41, versículo 9: aquele que come comigo na mesa há de puxar o meu calcanhar, há de ferir o meu calcanhar. Era uma profecia que deveria se cumprir, e cumpriu-se na vida de Judas Iscariotes. Jesus sabia quem iria trair, só que os 12 apóstolos não sabiam quem era o traidor. Quem era o traidor? Aliás, os 11, porque Judas já havia programado tudo isso na sua mente, mas os 11 não sabiam quem era que ia trair Jesus. Sabe o que foi que eles fizeram? Bateu uma tristeza no coração. Já pensou, irmãos? Aqui quase já 3 anos, mais de 3 anos juntos, compartilhando, vendo Jesus operar, Jesus curar, Jesus pregar, Jesus ensinar, Jesus libertar, Jesus transformar, Jesus falar tanta coisa maravilhosa, tomar café com Jesus, almoçar com Jesus, jantar com Jesus, sair com Jesus para outros lugares, eles juntos, mas dentre eles tinha um que era o traidor. Então, irmão, não fique impressionado se alguém mais perto de ti, pode estar dentro da tua família, pode estar dentro da tua congregação, alguém que está perto de ti, lá no teu serviço, alguém que você confia muito. Quando acontecer isso, não se impressione não, porque as pessoas falsas, os traidores, eles são sempre tão perto, eles nunca tão longe, irmão. Nunca tão longe, e também não são desconhecidos, sempre é conhecido. E aí quando Jesus disse isso, que um de vós há de me trair, eles entristeceram muito. Olha para você ver que eles não sabiam quem era eles, os 11. Aí começaram a perguntar: sou eu, Senhor?
E ele respondendo: o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Faz favor aqui, André. Levanta bem aqui, fica bem aqui do meu lado. Veja bem, eles colocavam o vinho nas taças e o pão, que parecia um beiju, era repartido. O celebrante repartia esse pão em pedaços, e ali o que ele fazia? Pegava o pão e molhava no vinho. Aquele que molha comigo, Jesus pegou a mão de Judas Iscariotes, aquele que molha comigo o pão, admita. Obrigado. Só que era algo que já tinha sido profetizado. Ele disse assim: olha, em verdade o Filho do Homem, que era o próprio Jesus, vai, como acerca dele está escrito. Escrito aonde? Nos Salmos, nos profetas, no livro da lei. Você pode ver que já estava escrito, já estava profetizado esse momento ao qual Jesus haveria de passar. Quando Jesus desceu do céu, quando ele veio à terra, ele já sabia tudo aquilo que ele iria passar aqui na terra. Só que tem um detalhe: ai do homem, ai daquele que por quem o Filho do homem é traído. Bom seria para este homem que não houvera nascido. Você sabe da gravidade dos ais de Deus? Jesus, quando ele falou lá no capítulo 23 de Mateus para os fariseus, ele falou 7 vezes a palavra ai. Ai de vós, hipócritas, ai de vós, fariseus. Quando você vai lá para o livro de Apocalipse, também os anjos de Deus vão, quando eles irão instituir o sofrimento de Deus aqui na terra, as taças e também os tormentos de Deus, vai ter os 3 ais. Nunca queira, irmão, participar do ai de Deus. Isso aqui é juízo, isso aqui é tormenta, isso aqui não é bom para o ser humano. Jesus disse assim: olha, está profetizado acerca do Filho do Homem, ao qual ele tem que passar por tudo isso. Mas ai do homem ao qual trair o Filho do Homem. Seria bom ao qual ele não nascesse. Então tomemos cuidado. Tomemos cuidado, porque naquela ocasião Judas traiu Jesus. E de lá para cá, quantos traidores de Jesus têm se manifestado? Porque, irmãos, quando nós negamos a Jesus, que é a apostasia que tem que acontecer no meio da igreja, no meio do povo de Deus, porque tem sinais fora e dentro da casa de Deus antes de Jesus voltar, e um deles dentro da casa de Deus é chamado de apostasia. Quando alguém nega Jesus, a Bíblia diz lá no capítulo 4 de Hebreus, do versículo 1 até o versículo 8, diz que a pessoa está crucificando novamente a Cristo. Olha a profundidade da responsabilidade, olha a profundidade do juízo daqueles que traem Jesus. É como se ele remetesse, voltasse a história mais de 2000 anos atrás, fora de Jerusalém, e ele estivesse ali em volta dos soldados romanos e aquele povo que outrora dizia, o povo judeu dizia: solta Barrabás e crucifica a Jesus. Solta Barrabás e crucifica a Jesus. A pessoa que traz Jesus hoje
jeito acontece. Por isso que eu e você, nós temos que pensar bastante. Nós temos que participar da Santa Ceia e viver uma vida, não uma vida de forma irrefletida, uma vida de qualquer jeito. Maria vai com as outras, não, deixa a vida me levar. Não, irmãos, não é desse jeito. Tem padrão, tem princípio, tem critérios. E olha o que Jesus disse: ai do homem que traiu o filho do homem. É por isso que você vê muita gente, o fim dele. O fim dele é uma desgraça. Aqueles que outrora cantavam, pregavam, aqueles que outrora serviam Jesus. Você pode ver, uma boa parte dessas pessoas, dá uma olhada no final dele. Tem um rapaz que ele dizia ser pastor, e ele pertencia à congregação que eu pertencia um tempo, que minha mãe pertenceu, que meu padrasto ainda hoje é de lá, que minha irmã é de lá, meu cunhado também. E ele morava do lado da congregação. Tinha uma casa que não era uma casa pastoral, mas foi adaptada para ser casa pastoral. E ali o pastor, antecipadamente, o pastor Raimundo Silva, que hoje está no Pará, ele pediu a casa. Ele pediu a casa antecipadamente porque ia ser transferido e precisava organizar algumas coisas lá. E ele levou o meu padrasto e levou o pastor Júlio, também pertence à congregação do Canto do Senhor. E aquele homem, ele tem 3 filhas. Aquele homem virou-se assim para o pastor Raimundo Silva e disse, apontou o dedo para ele e disse assim: tu és um moleque, pastor. E começou a dizer um monte de bobagem para o pastor. Quando ele terminou, o pastor virou-se para ele, apontou o dedo para ele e disse assim: irmão Zé, pastor Júlio, vocês servirão de testemunha. Eu posso não ver, mas vocês verão. Te prepara, o teu fim será trágico. E aí teve essa repercussão. O pastor voltou para a convenção PAMT, né, que é os 2 estados, voltou para a Seta, que é a convenção, a parte do Pará, da parte do Mato Grosso. E esse rapaz saiu da casa, desviou-se, porque ele já estava desviado mesmo, fazia tempo, só estava travestido do nome de pastor. E aí ele foi para a Baixada Maranhense. Quando ele foi para a Baixada, ele começou a trair a mulher dele. Logo arrumou amante. Da amante pulou para o assalto, e foram fazer assalto os 2. Sabe qual foi o fim dele? Pegou um mar de 8 tiros. A polícia fuzilou os 2, igual peneira. Aí você imagina uma pessoa que traiu um líder espiritual. Agora imagina quem trai o Filho de Deus. Quem crucifica novamente o Filho de Deus? Qual será o fim dessa pessoa? E Judas ainda teve a cara de pau de perguntar se era ele. Isso aqui já estava premeditado na mente de Judas, irmãos. Porque o ser humano, quando ele vai fazer algo, ele primeiro analisa como é que ele vai fazer. As coisas não acontecem, não é por acaso não. Ele primeiro analisa, aí ele dá lugar para o diabo, aí o diabo entra e se aposta dele, aí ele perde a noção, a faculdade mental. E respondendo Judas, que o traía, disse: porventura sou eu
significa mestre. Ele disse: tu disseste. Olha para você ver a besteira que esse homem fez por 30 moedas de prata, irmão. Era um salário anual de um escravo, de um trabalhador, irmão. Era algo pequeno. Era algo sem valor. E Jesus, quando eles estavam comendo, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e deu ao discípulo e disse: tomai, comei, isto é meu corpo. Aleluia. A representação do corpo dele. A representação. Levantou esse pão e deu graças a Deus pelo pão. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos. Tudo aquilo que você for comer e beber aqui na terra, irmãos, agradeça primeiro a Deus. Agradeça primeiro ao Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa refeição. Muito obrigado, Senhor, por este pão. Muito obrigado, Senhor, por este líquido, por este suco. E o Senhor Jesus abençoou e deu para ele todos eles. Você pode ver que Jesus, ele não isentou, ele não barrou Judas para que ele não tomasse a Santa Ceia. A Bíblia diz que ele deu para todos. Porque, irmão, quem participa de forma indigna, ele vai pagar um preço altíssimo. Ele está atraindo para ele, diz a Bíblia, que ele está atraindo a condenação. Na Bíblia tem a doutrina da justificação, capítulo 5 de Romanos, a partir do versículo 1. Mas quem toma da Santa Ceia de forma indigna, ele está atraindo a condenação eterna para ele. Está atraindo, está puxando para ele. Não é os outros que vão mandar, não é os outros que vão empurrar, não. Ele mesmo está atraindo para ele a condenação. E Jesus diz: porque isto é meu sangue. O meu sangue do Novo Testamento. Quando ele diz aqui, ele já estava falando da Santa Ceia, a nova aliança que é feita no sangue dele, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mas por que o texto não fala todos? Porque muitos é diferente de todos, não é isso? É porque nem todos vão ter esse privilégio, irmão. Nem todos querem. As coisas de Deus, elas não são forçadas. As coisas de Deus, elas não são mecanizadas. As coisas de Deus, elas são aceitas, decididas. É o ser humano que decide: eu quero, eu faço, eu participo, eu tomo, eu bebo, eu como, eu ando, eu estou em comunhão. Deus, ele não força ninguém a nada, porque se ele forçasse, nós não seríamos seres humanos, e dentro de nós, ele não nos criaria com livre-arbítrio, que é o poder de escolha. Ele nos fazia como robôs, e apertava só um botão, e ele mesmo é que comandava. Não, mas não é assim. Então o sangue dele foi derramado por muitos. Antes de eu vir para cá, uma pessoa saiu de dentro da sua casa e disse: eita, passei 2 dias bebendo, hoje